Amiga, você já sentiu que você tá se perdendo dentro da tua maternidade? Que às vezes você não tá conseguindo ser você mesma? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, por isso eu já vou pegar aqui o meu canecão de café. Ao mesmo tempo eu vou contando pra vocês também na forma aí de um desabafo do que aconteceu comigo. Hoje a gente tem muito acesso a muitas informações dentro da internet, o que é maravilhoso, porque hoje a gente consegue, de uma forma mais fácil, por exemplo, entender mais sobre a introdução alimentar, encontrar informações sobre o sono do bebê, a gente consegue encontrar informações sobre qual a melhor forma de educar os nossos filhos, mas a gente tem que ter muito em mente que cada mãe é uma mãe, cada realidade dentro de cada grupo familiar é cada criança é única. Nem sempre a gente vai conseguir pegar tudo isso que a gente tá vendo na internet, aplicar dentro da nossa casa, achando que vai dar certo, como se fosse uma receita de bolo, porque não é. Então a gente precisa também ter assim um pouco desse filtro de conseguir entender até que ponto as coisas são reais ou não. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Porque em dado momento eu acompanhei tanto conteúdo, eu vi tantas coisas sobre educação de filho, principalmente porque a gente tá numa era aqui na internet de que qualquer coisa é sinônimo de traumatizar uma criança, né? Então, assim, qualquer coisa que você faça que saia ali do esperado ou da opinião mesmo de outra pessoa, você vai traumatizar. Eu já produzi conteúdos em que as pessoas chegaram a me falar que eu ia traumatizar minha filha porque eu escolhi não fazer o furo na orelha dela quando ela nasceu. Eu resolvi deixar para ela escolher isso quando ela crescesse, quando ela fosse adulta, se ela quisesse usar o brinco ou não. Já chegaram a me falar que isso ia causar um trauma nela. Então, assim, vocês entendem que hoje qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e dar sua opinião, principalmente pra gente que vem aqui e expõe na internet, né? Isso dá, assim, o direito de qualquer um dar a opinião sobre a nossa vida. Entre aspas, né? Mas enfim. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a tentar, assim, ser a melhor mãe do mundo. Então, o que é um pouco contra até a minha própria personalidade. Porque na minha cabeça, o que era ser a melhor mãe do mundo? A mãe mais carinhosa, a mãe mais paciente, ter todo o tempo do mundo para minha filha. Então, se minha filha falasse, eu achava que para eu ser a melhor mãe do mundo, eu precisava atender ela na hora. Todas as vezes que ela me pedisse para brincar, eu tinha que estar disponível para ela. Enfim, eu sempre achava que eu precisava estar 100% disponível para minha filha, fazendo as coisas, porque é o que eu olhava, enfim, de fora. Às vezes eu olhava algum conteúdo, olhava como outras mães faziam. Então, aquela mãe acorda 5 horas da manhã para preparar todo o café da manhã para a família, preparar tortas, bolos e coisas, sabe? Assim, coisas que começou a ficar pesada na minha rotina, que começou a não combinar com quem eu era de verdade, e eu comecei a perder a minha autenticidade na hora de ser mãe. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou ensinar a minha filha que ela precisa ser ela mesma, que ela precisa ser autêntica, que ela precisa aprender a se amar, se eu mesma não tô fazendo isso na minha maternidade? Vocês entendem? Porque quando a gente fala sobre amor próprio, sobre se respeitar, a gente também tá falando sobre a gente amar quem a gente é. E muitas vezes eu ia contra o que eu era, eu ia contra os meus princípios e o que eu acreditava, porque eu estava vendo algum conteúdo que dizia que aquilo era errado, que era errado ser assim, que era errado ser uma mãe desse jeito e que tudo ia traumatizar a minha filha. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, um filho precisa da gente a vida inteira. E por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho 25 anos e até hoje eu preciso da minha mãe. Até hoje, às vezes, a casa da minha mãe é um refúgio para eu poder ir lá, para eu poder desabafar, conversar com ela, ou preciso de algum apoio financeiro, né? Então, até hoje eu preciso da minha mãe. E eu vejo pessoas que já têm 30, 40, 50 anos e que ainda precisam dos pais, né? A vida inteira o teu filho vai precisar de você. E você não vai estar 100% disponível a vida inteira para o seu filho, né? Então, assim, sempre que possível você vai estar presente, vai auxiliar e vai ajudar, mas isso não significa que 100% do tempo você esteja ali, até porque se fosse assim a gente nunca mais ia conseguir fazer nada da vida além de ser pai e mãe. Não se cobrem de ser
totalmente perfeitas, porque mãe e pai também são seres humanos, que também têm sentimentos, que também ficam cansados, e tá tudo bem você expor isso pro seu filho, sabe? De que hoje você não vai brincar porque você tá cansada, que hoje você tem outros interesses para fazer, outras prioridades no teu dia. Você não precisa se comparar com outras mães, por exemplo, que é o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito mais prática, muito mais, às vezes eu respondo tudo muito na lata, muito mais ríspida, sabe? Eu não sou muito estilo de mãe que conversa assim com a criança, ai meu amorzinho, meu amor, querida, não pode mexer aí. Eu não consigo ser desse jeito. E eu tentei por muito tempo me encaixar nesse padrão, né, de mãe. Tentei me encaixar no padrão de mãe mais amorosa, mais paciente. E essa não sou eu. Não sou eu na minha vida real e não vai ser eu na minha vida como mãe. Não tem como. É uma coisa da minha personalidade. Eu sou um pouco mais prática, eu sou um pouco às vezes mais ríspida. Eu dou uma resposta às vezes mais de atravessado. E eu cansei de toda vez que isso acontecia, eu me culpar amargamente. E aí, quando eu me culpava, eu estava me culpando por algo que eu sou, por algo da minha personalidade, por algo de que eu sempre fui, né? Então, eu estava negando a quem eu era por conta da maternidade. E aí, aqui eu não tô falando pra gente, por exemplo, assim, tem uma coisa que eu faço que é ruim, que é errado, eu não vou consertar isso porque é da minha personalidade. Não é isso, tá? Eu tô falando, por exemplo, que existem mães que têm uma personalidade mais amorosa e eu não tenho uma personalidade tão amorosa assim e que eu me culpava por isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês, se vocês se sentem dessa forma, se você é mãe também já se sentiu assim, se você concorda ou também se você não concorda com esse vídeo, pode deixar nos comentários que a gente conversa um pouquinho mais. Beijo e até o próximo vídeo.